noite, Evandro. O áudio e o vídeo dos participantes, ele vai ficar inabilitado, somente mesmo os palestrantes que terão o áudio e o vídeo habilitado, e eles terão o áudio habilitado somente às 17 horas, ou seja, daqui 2, 3 minutinhos. Eu agradeço pela sua participação e te desejo boa noite. Espero que você goste do conteúdo que será apresentado, assim como desejo mesmo para os outros participantes. Nós temos aí online o Dalton de Araújo Rocha, a Adriane Souza, o Anselmo Amorim, o Bruno Conceição da Silva, meu grande amigo e grande incentivador. Ele é colunista da revista Manutenção. Temos também o César Figueiredo, a Cláudia Dias, que é minha esposa, o Diego Diniz, o Dirceu Ferreira, o Evandro Evangelista, a Gislaine Cristina Felipe, José Eustáquio Marques da Silva, Luciano Nunes. Se eu não me engano, esse camarada estudou comigo. Se for você mesmo, Luciano, confirme no chat logo abaixo, no QA aí. O Marcelo Mantedori, o Marco Aspirotti, o Marco Alcântara, a Marília Marque, o Raimundo Wilker Alves Bezerra, o Renato Esteluto, o Sandro de Jesus e o William Castro. A lista está aumentando aqui, eu não estava conseguindo ler todos, mas enfim, são 20 pessoas online e nós estamos já em vistas de iniciar o evento. Eu só peço que a gente aguarde mais um pouco, porque no Brasil nós temos a questão de fuso, às vezes varia um pouco, então iniciaremos pontualmente às 19 horas. Acho também que é interessante o pessoal que já está online comentar de estado e cidade de onde eles estão nos assistindo, para que a gente consiga entender melhor quem está acompanhando a gente e para que a gente possa compartilhar um pouco mais de informação entre nós. Olha lá, nós temos o William Castro, do Rio de Janeiro, o Montedori, de Paulínia, o Evandro Evangelista, de Vitória, no Espírito Santo, e o José Eustáquio, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Sandro de Jesus é de Mogi das Cruzes, atua em São Lourenço. São Lourenço é região portuária, certo, Sandro? A Gislaine Cristina, ela é de São Paulo. Nós temos online agora 32 pessoas e eu acho que a gente pode já iniciar. Muito boa noite a todos. Eu desejo que todos sejam bem-vindos ao CPFL Soluções Experts. Tá? Eu agradeço a todos os presentes que estão online conosco e aproveito para informar algumas funcionalidades da plataforma Zoom. Tá? O microfone de todos os participantes ele ficará silenciado. Quem tiver dúvidas, perguntas, sugestões, pode utilizar o botão QA, que fica no canto inferior direito. O chat está habilitado para todos. Ele fica na barra de ferramentas do Zoom. Após o evento, todos receberão uma pesquisa de satisfação, e ela é muito importante para nós,
tá? Nós esperamos que todos possam participar e respondam com sinceridade a essa pesquisa. E eu agradeço, enfim, agradeço a todos, não só os que estão online, como também os palestrantes, por terem aceito o convite e por terem aceito esse desafio que me foi proposto em parceria com a CPFL, de realizar um evento para falar sobre paradas de manutenção preventiva, que é um tema muito importante e recorrente para a indústria. E, assim, a gente fica um pouco nervoso diante de um evento online. É um assunto que é do domínio de todos os participantes, do meu inclusive, mas eu tenho a companhia de 3 profissionais de carreira brilhante, com formações acadêmicas que eu vou descrever um pouco mais no detalhe, e eu conto com esses 3 profissionais para que eles me ajudem a seguir com esse evento e para que a gente consiga trazer para o público informações e um pouco de conhecimento, que afinal esse é o propósito da CPFL Soluções, difundir um pouco de conhecimento sobre manutenção, assim como também é a linha editorial da revista Manutenção. Quando ela foi criada, ela foi pensada justamente por conta da possibilidade de reunir informações e um pouco de conhecimento no mesmo lugar e fazer com que os mecanismos de pesquisas indexassem essas informações para que ela chegue até o público, para que ela chegue até os profissionais de manutenção, porque essa era uma dificuldade que eu tinha de buscar conhecimento, de encontrar conhecimento online. E a minha intenção lá atrás era justamente atender a essa demanda. Isso tem dado muito certo, tá? E para quem está online e não me conhece, eu me chamo Fauzi Mendonça, eu sou o diretor da revista Manutenção. Eu sou formado em engenharia eletrônica com ênfase em automação e controle. Trabalho com manutenção industrial há mais de 15 anos. Tá? Sou especialista em PCM, já vivi em diversos contextos diferentes, como indústria química, como autopeças, prestação de serviços, transporte e logística. E essa experiência multidisciplinar, ela acabou fazendo com que eu acumulasse um conhecimento que me possibilitasse desenvolver uma carreira com manutenção, e eu acabei juntando a minha profissão e a minha carreira com um hobby, que era na época web design, e isso tudo me possibilitou criar o canal pelo qual vocês tomaram conhecimento deste evento e pelo qual vocês vão conhecer esses 3 grandes profissionais. Tá? O tema proposto para a noite de hoje é paradas de manutenção preventiva. Eu gostaria de ressaltar que em uma parada de manutenção, geralmente não se faz só manutenção preventiva, tá? Numa parada de manutenção também acontecem outros tipos de manutenção, como manutenção corretiva, melhoria. Estou certo, Eberson? O Eberson acabou de confirmar que sim. Uma parada de manutenção, geralmente ela tem um foco maior, sim, preventiva, mas ela não é exclusivamente planejada e programada para que se faça somente a manutenção preventiva. Muitas vezes ocorre a necessidade de iniciar-se um projeto, de fazer uma melhoria, de dar vazão numa carteira de serviços de manutenção corretiva. E então uma parada de manutenção ela é mais extensa e mais complexa, e ela não se limita à manutenção preventiva, tá? Eu conto com os 3 participantes hoje para que a gente consiga abordar a manutenção e as paradas de manutenção tanto do aspecto estratégico,
ao aspecto operacional, passando pelo aspecto da tecnologia e da inovação, e sem deixar de falar da segurança, que é primordial numa parada de manutenção e em todas as atividades que envolvem manutenção industrial. Eu gostaria de convidar o Eberson, tá? O Eberson, que é formado em engenharia elétrica pela PUC, ele é especialista em desenvolvimento de projetos na área de engenharia elétrica, gás natural, óleo diesel, assim como na geração e cogeração de energia elétrica fotovoltaica. O Eberson, ele representa neste evento, como consultor técnico, a CPFL Soluções, que é uma subsidiária da CPFL Energia e que atua com soluções para gestão, mercado livre, infraestrutura e serviços na área de geração, transmissão e distribuição de energia. Boa noite, Eberson, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Eu iniciei, fiz uma chamada breve sobre o assunto e é um tema que é um pouco complexo e ele envolve muitas variáveis. Nós temos paradas de manutenção de diversos tipos. Eu mesmo já participei tanto do planejamento como da programação de diversos tipos de parada de manutenção. E eu gostaria de iniciar esse debate contigo, perguntando para você qual é a importância, Eberson, das paradas de manutenção em sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, dado que esse tipo de parada, ele geralmente é o último a ser programado, porque ele desliga toda uma planta, ele desliga toda uma fábrica, e geralmente ele é o mais complexo e o mais importante, a mais importante etapa de uma parada de manutenção. E eu gostaria de saber qual é a importância e o que você tem a nos dizer a respeito desse tipo de parada de manutenção. Bom, boa noite a todos, né? Agradecer aos participantes, né? Aos colegas também que vão participar na relação das questões, né? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Posso falar? Bom, eu vou trazer um contexto, uma linha do tempo, tá? Para a gente entender aqui e fazer um fechamento para te dar a resposta, Afonso. Okay. No passado, quando a gente fala de geração, transmissão e distribuição, a gente está falando de um contexto muito amplo, né? Então, a gente está falando da cadeia completa, né? E é a CEP, é o Sistema Elétrico de Potência, né? Então, no passado, ocorriam, cara, inúmeras paradas inesperadas, né? Longos períodos de interrupção de fornecimento de energia, vários blackouts, né? Os famosos apagões. As equipes de campo levavam muito tempo para identificar o local da falta, né? Isso ocasionando pelas grandes extensões de rede, né? Redes extensas, tanto na distribuição quanto na transmissão, né? Principalmente para os casos também de alimentadores rurais. Então, quando a gente olha hoje, a realidade é outra, né? O sensoramento das usinas de geração, das redes de transmissão e de distribuição, em conjunto com o sistema de monitoramento, das informações técnicas e dos indicadores de qualidade de energia, agregou mais inteligência ao setor elétrico como um todo, possibilitando um planejamento detalhado dos planos de manutenção preventiva e também mais agilidade nas intervenções de campo, com tempo reduzido. Além, é claro, né, dos benefícios diretos nos indicadores de manutenção e de fornecimento de energia. Tá? Então, na linha do tempo, e quando a gente olha para o futuro, né, e esse futuro está aí, a inserção massiva de novas fontes renováveis, principalmente eólica e solar, por serem fontes intermitentes, requer uma atenção redobrada quando a adoção de sistemas de monitoramento robusto em tempo real, em todo o sistema elétrico de potência, né? Esses novos sistemas, somados à inteligência artificial, trarão tomadas de decisão muito mais rápidas do ponto de vista de gestão e técnico, né? Manobras, despachos, controle e estabilidade do sistema, além de fornecer com mais rapidez informações antecipadas para o planejamento das paradas programadas de manutenção preventiva.
Então, fechando e respondendo a pergunta, as paradas programadas, né, de manutenção preventiva, ela tem o objetivo principal de garantir segurança, elevar a confiabilidade, disponibilidade dos equipamentos para o fornecimento de energia elétrica, desde a geração, transmissão e distribuição. E, claro, devendo estar sempre pautado em uma constante evolução gerencial, sistêmica e computacional. Ok? Ok, Emerson, muito bom. Esse paralelo entre o passado, o presente e a projeção do futuro, ele é importante porque ele traz uma reflexão que nos ajuda a quebrar um paradigma que a gente até já conversou sobre isso em uma outra ocasião, que é aquele paradigma de que manutenção é uma despesa, né? Quando na realidade ela é um investimento. A manutenção, no passado, por exemplo, dos sistemas elétricos, como você mencionou, ela sofreu muito com aquela questão dos apagões, ela acabava sendo tratada como uma despesa e isso mudou, tá? Para quem é do setor elétrico, é mais fácil de entender o que foi que mudou. Para quem não é exatamente do setor elétrico, de geração, transmissão e distribuição, é um pouco difícil de entender o que foi que mudou de lá para cá. O que você me diz sobre isso? O que foi que mudou com relação à manutenção nesse tempo todo? Inteligência. Foi colocado mais inteligência embarcada em cima do CEP. Né? Quando eu falo CEP, é desde sensor termopar nas turbinas de geração, sensores de distância nas linhas para poder identificar ponto de falta, né? E também a inteligência artificial que já está entrando agora com força. Né? Então, essa modernização, quando a gente pega aí, não vai longe, estamos falando de 15 anos, 20 anos para cá, trouxe mais agilidade, né? Redução de custo, porque despacho de equipe para campo, tempo reduzido nas ações, né? Tudo isso está envolto a quê? A tecnologia, a evolução da tecnologia. Entendi. Modernização é uma palavra-chave nos dias atuais e para manutenção, para engenharia de manutenção, ela é primordial. Hoje a gente fala muito em tecnologia, inovação. Nós estamos praticamente com o pé direito dentro da internet das coisas. Nós estamos já fazendo uma transição para a indústria 4.0, uma transição que na Schneider já aconteceu, e eu agradeço a Patrícia, com quem eu vou conversar logo na sequência, por ter me convidado para conhecer o CD Inteligente lá de Cajamar. Foi uma experiência muito boa, eu vi ali a aplicação de muita tecnologia que você comentou agora, Emerson. Claro que num ambiente um pouco diferente, um ambiente mais interno, né, indoor, mas é a mesma tecnologia que você comentou que está sendo utilizada na geração, transmissão e distribuição de energia. Tecnologia embarcada, o futuro é tecnologia embarcada. Eu fiz eletrônica, eu sei muito bem disso. O hardware tem reduzido cada vez mais, tudo tem se transformado em software, o software tem ganhado muito valor e eu vi a aplicação tanto de hardware como de software feita com maestria dentro de um CD inteligente e eu me surpreendi com o que eu vi lá. E é uma tecnologia que é aplicada lá justamente em sistemas elétricos. Eu vi uma cabine primária sendo monitorada através de um tablet. Na tela do tablet era possível acessar diversas informações sobre aquele ativo, como temperatura, como informações da operação daquele ativo, assim como catálogos e informações técnicas.
né, sem a necessidade de que o profissional entrasse naquele ambiente, que é um ambiente muitas vezes inseguro e que precisa de cautela para que se acesse ele. Então, eu aproveito o assunto, o tema que foi direcionado por ti, Eberson, para tecnologia e inovação, para apresentar a Patrícia Cavalcante, que é formada em engenharia elétrica pela Universidade Mackenzie. Ela possui 20 anos de experiência no mercado, com atuações em diversas posições na área de automação e distribuição elétrica. Ela atua na Schneider Electric, uma empresa líder mundial na transformação digital, em gestão de energia e automação, e ela é diretora da área de Field Service. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Fausto. Tudo bom? Tudo bem. Eu agradeço a sua presença e eu gostaria de fazer uma provocação e perguntar para ti como que essas tecnologias disponíveis no mercado podem ser aplicadas no contexto de uma parada de manutenção preventiva. Super boa a sua pergunta, e até como o Eberson falou bastante de machine learning e tudo mais, eu queria trazer, né, antes de falar das tecnologias em si, falar sobre os dois conceitos, que é a manutenção preventiva e a manutenção preditiva, né? Então, a manutenção preventiva é aquela que a gente faz com a periodicidade indicada pelo fabricante. Então, se o fabricante fala que a cada X tempo você tem que olhar a lubrificação do seu equipamento e tudo mais, você vai fazer. Isso independe da forma como você usa o seu produto, tá? Hoje a gente está trazendo também, com toda essa tecnologia de machine learning e conectividade, um outro conceito que é a da manutenção preditiva. E aí é uma manutenção muito mais assertiva, que ela é direcionada de acordo com o uso do nosso produto, né? Então, na verdade, para ter essa manutenção, obviamente, ela é possível através de produtos cada vez mais conectáveis, né? Que envia informações em tempo real de como que ele está sendo utilizado, o que está acontecendo com ele, e aí entende-se que se houve um desgaste prematuro, ou se não, se ele está melhor conservado, e aí a indicação de manutenção, ela é muito mais assertiva, porque ela é baseada no uso específico daquele produto. Tá? Então, é super importante conhecer esses dois conceitos. Mas é óbvio, como eu falei, né? Para fazer a manutenção preditiva, a gente precisa de produtos conectáveis, a gente precisa de ter informações em tempo real. E a realidade hoje do Brasil é que o nosso parque instalado é muito velho, né? Então, a gente tem painéis muito antigos, com produtos nada conectáveis. E aí eu gosto de trazer à tona que a Schneider, visando até sustentabilidade, né, um maior aproveitamento dos recursos existentes, ela traz tecnologias que podem ser adaptados a um parque instalado mais antigo. Uma das tecnologias que a gente mais tem chamado a atenção do mercado nesse sentido, né, são sensores. Então, a gente tem sensores de temperatura ou sensores de ambiente que pode ser instalado ou na conexão do barramento para medir a temperatura dessa conexão, que é uma fonte muito grande de problema, né? E necessária a manutenção, ou também sensores que são instalados no painel, que mede a temperatura ambiente do painel e até a umidade. Então, são sensores super práticos, que não necessita de uma grande adaptação no painel, ou fonte externa de energia, porque ele utiliza a própria tensão do barramento para se alimentar, e que pode ser instalado em qualquer painel. Então, o que se faz, né, quando eu falo de vou levar isso para medir continuamente e medir em tempo real? Então, essas informações, elas são levadas para a nuvem. Então, vai medir continuamente essas informações levadas para a nuvem. E um software, que no caso da Schneider, nosso software de machine learning, é o EcoStruxure Asset Advisor, ele vai medir todas essas informações, vai coletar e medir todas essas informações, vai analisar e vai trazer essa análise para o nosso centro de expertise, que vai levar ao técnico de manutenção as indicações mais adequadas de manutenção para o uso daquele produto,
tá? Com isso, a gente consegue, muitas vezes, alongar a vida útil de um equipamento, né? Porque quanto mais informações eu recebo e sei como que está sendo usado, eu posso intervir prematuramente, né, para alongar a vida útil desse equipamento. Então, é isso que está por trás dessa tecnologia, é se adiantar e personalizar as indicações de manutenção. Eu entendi, muito bom, Patrícia. Você falou sobre aprendizado de máquina, sobre software, né? Sobre conectividade. As coisas estão se conectando numa velocidade absurda e a manutenção ela também tem que saber se adaptar a isso, e ela tem que saber se conectar e se adaptar ao contexto atual. Há muito tempo atrás, a manutenção ela era só corretiva, ela passou a ser preventiva, na linha do tempo da evolução da manutenção industrial. Quando ela passou a ser preventiva, ela era preventiva periódica, né? E nós tínhamos um problema muito grande com relação a planejar somente planos de preventiva periódica. Por quê? Porque muitas vezes você tinha, eu vou citar um exemplo para tentar descrever algo um pouco complexo. Às vezes você tinha dois equipamentos, dois ativos iguais, idênticos, mas você tinha, vou dar um exemplo de uma talha elétrica de corrente, mas você tinha um que o operador preferia utilizar ele um pouco mais, porque o botão da botoeira de acionamento era um pouquinho mais macio. A outra talha tinha um botão na botoeira meio travado, um pouco mais duro e difícil de acionar o funcionamento do equipamento. Então, os operadores eles utilizavam com mais frequência um único equipamento, ou seja, dentro de um período de 3, 4, 6 meses, por exemplo, aquele equipamento ele carecia, ele necessitava de um maior número de manutenção. Tá? Por quê? Porque ele era mais utilizado, ele era utilizado com mais frequência. Então, a manutenção preventiva ela teve que romper com esse paradigma da periódica, e foi aí que se iniciou a manutenção preventiva foi aí que começou a se fazer manutenção preventiva. Me ajuda, Everson, por acumulativa, correto? Acumulativa. Manutenção preventiva acumulativa, que é aquela realizada por orímetro, odômetro, por ciclos, que aí você consegue especificar e pontuar um pouquinho melhor qual equipamento precisa fazer manutenção com maior frequência e não periodicidade. Então, a manutenção ela evoluiu de preventiva periódica para preventiva acumulativa, e mais recentemente ela deu um outro salto de qualidade, que é a manutenção preventiva por gatilho, que foi justamente sobre isso que a Patrícia falou, e eu achei muito interessante, que a manutenção preventiva por gatilho, ela analisa dados em tempo real, ela faz a mineração de dados, esses dados eles são coletados via sensores, armazenados no servidor, e aí entra a questão da inteligência artificial que tanto o Eberson quanto a Patrícia comentou, que vai lá, manipula esses dados e sugere, ou então, em algumas situações, até toma ações, como, por exemplo, parar uma máquina e indicar que ela precisa fazer uma manutenção urgente por um determinado defeito que poderia passar desapercebido se a manutenção preventiva fosse só periódica ou cumulativa. A manutenção cumulativa, que é anterior a essa por gatilho, ela também tinha um outro problema, que aí envolve muito essa questão da conectividade, porque muitas vezes para você alimentar um sistema, você tinha que preencher uma quantidade enorme de checklists. O Eberson e o João devem ter passado muito por isso, a Patrícia deve conhecer também mesa de estagiário abarrotada de pilha de checklist para lançar no sistema.
para que se faça o input dessas informações, para que depois, mecanicamente ou humanamente, alguém analise essas informações. Todo esse trabalho foi automatizado agora com inteligência artificial e ele é realizado hoje com utilização de inteligência artificial, mineração de dados e todos esses recursos que a gente vem comentando e que eu me surpreendi ao ver eles colocados em prática em um centro de distribuição que realmente me surpreendeu. Tá? Mas, assim, nada adianta a gente ter toda essa tecnologia à disposição, a gente cuidar somente dos ativos, das máquinas, dos equipamentos, e não pensar em pessoas. E é por isso que a gente entra, a partir de agora, na questão da segurança. A segurança ela é fundamental, ela não é... E aí eu sou obrigado a emprestar uma frase do João Tosma, que é com quem eu vou conversar na sequência. O João Tosma, ele disse numa outra ocasião que segurança não é luxo, é uma necessidade. E aí eu sou obrigado a copiar ele e dizer que manutenção não é luxo, manutenção é uma necessidade, e esse paradigma ele vem sendo quebrado, tá? Ele vem sendo rompido, e isso é muito bom, porque além de conservar ativos e manter uma indústria saudável, como a Patrícia falou, no Brasil existem muitos painéis, muitas empresas com tecnologia obsoleta, com painéis que você não pode abrir, que se você abrir você não consegue fechar ele mais, e esse salto de qualidade ele vem justamente para proporcionar não só o aumento da vida útil dos ativos, como também mais segurança para os trabalhadores, mais segurança para quem está no dia a dia, no chão de fábrica, mantendo a indústria funcionando. E eu aproveito a direção que essa conversa tomou para apresentar brevemente o João Tosma, que é formado em Engenharia Elétrica pela USP. Ele é especialista em projetos de manutenção industrial. Ele já atuou na linha de montagem de alguns veículos da General Motors. Ele é responsável por nacionalizar algumas tecnologias que foram necessárias para desenvolver produtos aqui no Brasil de lockout e tagout. E aí eu aproveito para fazer uma chamada para o pessoal de segurança de trabalho que também está acompanhando essa transmissão. O sistema de lockout e tagout é bem conhecido na manutenção, mas é um assunto muito aproveitado pelo pessoal de segurança, o famoso sistema LOTO, que é o sistema que trava, bloqueia e sinaliza energias perigosas durante a manutenção. E o João ele representa neste evento a Tagout, que é uma empresa nacional que fabrica e comercializa equipamentos e dispositivos de segurança do trabalho. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite a todos. João, a gente falou um pouco de manutenção preventiva, de parada de manutenção em sistemas de geração, transmissão e distribuição. A gente falou de tecnologia, inovação, e é fundamental falar um pouquinho sobre segurança. Eu gostaria que você fizesse um paralelo entre as tecnologias, a segurança do trabalho e a parada de manutenção preventiva. Qual é a importância dessas tecnologias para a segurança do trabalho no contexto de uma parada de manutenção? Bom, na realidade, a manutenção preventiva, ela não é uma escolha das empresas, mas é uma obrigação. Nós temos no Brasil, são 37 normas regulamentadoras, e pelo menos uma cita como obrigatória a manutenção preventiva, que faz parte da segurança, como inclusive o Eberson já tinha comentado, tu mesmo já tinha comentado, e a Patrícia.
fazendo uma manutenção preventiva bem feita e fazendo planejadamente, evita-se acidentes. Então, a NR12 ela trata muito disso, que é sobre máquinas e equipamentos. E cada vez mais as empresas estão sendo cobradas pela sociedade, etc., para redução de acidentes do trabalho. Então, é extremamente importante o planejamento, né? Como a Patrícia até comentou, a questão de estar no manual da máquina, etc., manutenção preventiva a cada tanto tempo. Eu acho que isso, pelo menos, isso é o básico do básico, né? Fora isso, a gente vê no Brasil, principalmente, uma quantidade enorme de pessoas que faltam preparos, faltam treinamentos adequados para a segurança, ou então não entendem a real necessidade de uso de EPIs, de uso de EPCs, de cumprir um checklist, que o Fausto até falou, a quantidade de checklist, mas é uma forma de evitar acidentes, não tem jeito. E o planejamento, eu acredito que seja a melhor forma para evitar acidentes, né? Porque uma manutenção preventiva, ela pode ocorrer em uma empresa, ela pode participar, sei lá, de 2, 3, dezenas de funcionários, muitas vezes centenas de funcionários ao mesmo tempo, né? Ela pode ocorrer com colaboradores da própria empresa e mais várias equipes terceirizadas. Ela pode acontecer em horas, dias, semanas. Então, a complexidade é muito grande. Quando nós vimos e observamos que, juntando tudo isso, em várias equipes trabalhando ao mesmo tempo, em vários dias, precisa uma coordenação muito bem feita. E só assim eu acredito que a gente consiga realmente reduzir a questão dos acidentes, né? A NR12, ela veio, a norma regulamentadora 12, ela veio para ajudar, inclusive, na redução de riscos, né? Porque diversas máquinas, assim como a Patrícia comentou, que os painéis, muitas vezes, das empresas ou as instalações elétricas são antigas, imagina o parque industrial nosso, como é que não é, né? Quer dizer, é antigo também. E a NR12, ela faz, pelo menos, com que as empresas repensem a questão de segurança nos seus equipamentos, né? Então, inclusive, tem uma norma chamada de apreciação de riscos, que deve ser feita, é uma NBR também, no qual a engenharia de manutenção, junto com funcionários técnicos ou outros colaboradores, vão identificar as possíveis causas de acidentes. Isso, ou então adequação para a NR12. Pegar toda a norma NR12 e adequar essas máquinas e esses equipamentos, né? Fora isso, existe análise preliminar, né? Análise preliminar de risco, quando se vai fazer a manutenção preventiva, principalmente, que é planejada. E essa análise preliminar de risco, então, ela é feita de forma a, como o nome já diz, evitar os potenciais riscos e conhecê-los, conhecer esses riscos e eliminar completamente a possibilidade de um acidente. Então, isso é feito de forma sistemática, ou deveria ser feito, pelo menos, né? E, para completar, depois tem ainda a permissão de trabalho. Quer dizer, a permissão de trabalho ela vem a complementar a análise de risco, principalmente para as questões que envolvem riscos eminentes, assim, de altura, ou riscos químicos, ou queimaduras, ou explosões, ou espaços confinados, etc. Mas, como a gente trabalha com pessoas, né, então a parte de segurança realmente é muito ligada a pessoas. A parte de treinamento é muito importante. Treinamento, cobrar. Minha experiência mostra que não é fácil. Uma fábrica nova,
tive uma experiência muito boa, como o Teofausto comentou, na General Motors, lá do Rio Grande do Sul, uma fábrica nova, um lugar diferente, onde a indústria não era conhecida. Nós demoramos, na época, quase 3 anos, todos os dias, batalhando segurança do trabalho, para chegar a um nível aceitável de segurança, entendeu? Então, é bem complicado. Eu acho que, Fauzi, a gente está num momento assim, que as empresas procuram cada vez mais produtividade, procuram cada vez mais fazer mais com menos, mas a segurança não pode ser atropelada por conta disso, entendeu? Eu acho que é isso, Fauzi, para iniciar. E local de tagout, depois a gente pode conversar um pouco mais, que é um assunto mais extenso. Eu preciso, ouvindo você comentar sobre segurança, João, as ideias fluíram e eu preciso fazer um comentário. As tecnologias, a tecnologia embarcada, a inteligência artificial, tudo isso que a gente comentou, que a Patrícia comentou, que o Eberson iniciou discutindo, isso acaba gerando tempo, tá? Tempo para manutenção é praticamente um ativo. Ele é importante, ele tem valor, muito valor. E esse tempo que a gente ganha com toda essa tecnologia dentro de um departamento de PCM, ele pode ser utilizado, por exemplo, em questões mais críticas e que necessitam do famoso Gemba Walk, que é o famoso pé no chão de fábrica. Por quê? Porque você, ao invés de perder 20 dias no mês digitando checklist no sistema, para fazer um sistema calcular a próxima manutenção preventiva, isso tudo estando online, sendo calculado automaticamente, praticamente em tempo real, isso faz com que o departamento de PCM tenha a possibilidade de fazer aquilo para o que ele foi concebido, que é ir para o chão de fábrica, realizar o planejamento de manutenção, verificar as necessidades em campo, escutar o ruído da máquina, do equipamento, porque é só assim que se conhece melhor os ativos, os defeitos, os modos de falha, e com esse tempo todo fica muito mais fácil, e eu digo isso porque eu senti em diversos momentos da minha carreira a dificuldade de encontrar tempo, e às vezes eu me via desperdiçando tempo com coisas banais, como, por exemplo, imputar um checklist no sistema. E aí eu vou citar um exemplo de uma empilhadeira que o plano de manutenção preventiva dela é cumulativo, ou seja, por horímetro, e todos os dias o operador tem que preencher um checklist, um menor aprendiz ou um estagiário tem que passar lá pelo setor, recolher esse checklist e fazer esse input de informação no sistema, para que o sistema tenha parâmetro de saber se é ou não necessário realizar uma manutenção preventiva. Então, esse procedimento, ele é moroso, ele toma tempo e ele dificulta o planejamento de manutenção. Isso tudo estando online, isso tudo traz um ganho de tempo enorme e isso pode causar um salto de qualidade gigantesco com relação à confiabilidade dos ativos, com relação à eficácia da manutenção como um todo, tá? E aproveitando o rumo que essa conversa tomou novamente, eu gostaria de chamar a Patrícia e perguntar para ela, do ponto de vista dela, que está bem conectada com essa tecnologia que a gente vem falando, do ponto de vista dela, quais são os benefícios da aplicação dessas tecnologias para o pessoal de manutenção e de PCM em específico. O que essas tecnologias traz
para facilitar a vida de quem realmente controla, de quem planeja e programa uma parada de manutenção? Eu costumo citar dois pilares, né, como benefício. Um é eficiência e o outro a segurança, tá? Quando a gente fala de eficiência, o pilar, o mantra da eficiência é monitoramento, né? Quando você monitora continuamente o que está acontecendo, você consegue uma operação mais eficiente. E com esse sistema que eu falei, né, de inteligência artificial, é exatamente isso que a gente faz. A gente monitora constantemente. E aí a vantagem é que a gente tem diversos produtos com a mesma situação de instalação conectado, né, no mundo todo. Então a gente também usa bases comparativas de, sei lá, um disjuntor instalado numa indústria siderúrgica aqui no Brasil, com outro disjuntor em outros países naquela mesmo tipo de aplicação. Como eles se comportam? Né? E aí a gente consegue entender se aquele disjuntor específico está tendo ou não um envelhecimento precoce. Então, eu consigo trabalhar para que aquele produto seja mais eficiente, ou seja, tenha a eficiência esperada, né, para aquele tipo de produto. Então, o monitoramento é o pilar da eficiência, né, que é um dos propósitos que a Schneider traz para o mercado, a eficiência energética. Mas a gente também não pode esquecer da segurança. E está claro que uma das principais causas de acidente que hoje a gente encontra na indústria está relacionado com falha de equipamentos elétricos. E uma dessas principais causas, né, de falha de equipamento elétrico está relacionado com a manutenção não adequada, né? E às vezes ela não é adequada por falta de conhecimento da pessoa que está operando, assim como o João comentou, né? Treinamento super importante. Então, o que a gente faz? A gente lança a mão de plataformas digitais, a gente tem uma que é do Remote Expert, aliado a tecnologias de realidade aumentada, para dar, às vezes, um suporte à distância muito mais efetivo àquele operador, né? Então, não é uma coisa que, preciso conectar um especialista desse produto porque estou numa situação crítica ou difícil, ou uma situação que eu não sei lidar, não tive o treinamento para isso. Não vou sair tentando fazer qualquer coisa. Pode se conectar e aí a quem vai dar o suporte, ele vai dar o suporte vendo a mesma coisa que o operador que está na frente do painel está vendo, e é esse dispositivo, essa plataforma digital, ela permite isso. Então, o suporte vai ser muito mais efetivo. Então, a primeira coisa é segurança para dar, mesmo quando não conhece. E a realidade aumentada também traz aquele outro ponto que você comentou, né? Que é você conseguir ter informações do painel sem se expor, sem ter que abrir o painel para você ver aquelas informações. Então, a gente tem, conforme você falou que foi a tecnologia que você viu no nosso CD, né? Que é Augmented Operator Advisor, que é na tela do celular, e eles falam assim, o nome é super rebuscado, né, Augmented Operator Advisor, mas é super simples, porque na tela do celular ou do tablet, você consegue ter informações customizadas. Eu falo customizadas porque se é um profissional de manutenção, ele pode ter as informações referentes ao uso do produto, necessidade de reparo, sem abrir, sem se expor, né, a riscos. Ou se é um gerente de operações, ele também consegue ter informações sobre produtividade e tudo, mas isso de uma maneira super simples, super fácil de programar. Para quem costuma, por exemplo, fazer programações de HM, né, para ter as telas com as informações na frente de uma máquina, demora muito menos tempo do que operar uma tela de HM, que é o que tem mais tradicional do mercado. Então, eu sempre falo desses dois pilares que essas tecnologias trazem, que está muito do propósito que a Schneider quer levar para o mercado, né? Eficiência e segurança. Realmente, a gente fala de tecnologias absurdas, tá? Eu deveria utilizar uma outra palavra, tecnologia incrível, tá? Porque você manter uma indústria conectada, uma planta, uma linha de produção conectada, é algo que é motivador de ver e que me fez me apaixonar pela área em que eu atuo, em que eu trabalho há mais de 15 anos, que é planejamento e controle de manutenção. A satisfação de ver a máquina ou a linha de produção funcionando após uma parada de manutenção preventiva, ela é muito grande.
é um sentimento de realização. E cada vez mais esse sentimento ele aumenta, Patrícia, porque a tecnologia ela é motivadora, ela é instigadora, e isso faz com que cada vez mais eu pense em continuar trabalhando na área em que eu trabalho, claro que me especializando e tendendo para algumas situações bem específicas, mas é apaixonante trabalhar com manutenção, e é apaixonante ver a transformação, a digitalização disso tudo. E aí, falando de digitalização, eu sou obrigado a abordar aqui 2 comentários que eu vi passando aqui. Eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários, mas eu já adianto que vocês podem fazer algumas perguntas para o final da transmissão. Todo mundo que está aí acompanhando, agora nós temos 71 pessoas e 4 palestrantes. Vocês podem fazer perguntas ali, que no final nós abriremos as perguntas para os palestrantes, para que eles possam selecionar algumas perguntas ali e responder, para a gente comentar alguma coisa. E eu vi ali passando, em algum momento, um comentário do Ari Jorge Bútulo Ribeiro. Eu não posso deixar passar em branco, porque o Ari foi o primeiro coordenador de manutenção que eu tive lá no ano de 2005, se não me engano, quando eu fui promovido de ajudante de manutenção para programador de manutenção, e aceitei naquela época um desafio imenso, como está sendo hoje, participar dessa transmissão e conversar com profissionais da envergadura do Eberson, do João Tosma e da Patrícia Cavalcante. Tá? Eu comparo o desafio de hoje ao desafio que eu passei lá atrás. O Ari, ele era coordenador de manutenção de um contrato em que eu era programador, e ele comentou aí que existe tecnologia para se fazer o uso da digitalização da manutenção, para reduzir ou mesmo eliminar o serviço de digitação manual de checklist. Tá? E logo na sequência, o Keilson Júnior dos Santos, ele comentou assim, Fauzi, ele perguntou na realidade, Fauzi, boa noite, esse assunto do checklist da empilhadeira e o menor aprendiz lançar no sistema, como acrescentou a melhoria para eliminar esse trabalho todo? Então, eu vou responder 2 perguntas, ou um comentário e uma pergunta, de uma vez só. Ari e Keilson, para esse tipo de paradigma, hoje existem diversas tecnologias. A Schneider possui algumas, mas existem diversas tecnologias que fazem a telemetria do orímetro da empilhadeira. Você pode instalar até mesmo outros sensores e coletar informações que vão para além do orímetro que você precisa para programar a próxima preventiva. Você pode coletar informações como temperatura, como pressão de pneu quando ele é a ar. Você pode instalar diversos tipos de sensores para fazer com que essa informação suba para a nuvem, para um servidor, para fazer com que o sistema seja alimentado em tempo real. Uma delas, que aí eu falo de tecnologia, eu não falo de produto ou de marketing específico, o tal do Zigbee. Existe uma plaquinha no mercado que é hardware livre, tá? Para quem não conhece, para quem está acompanhando, o hardware livre é uma plataforma em que desenvolvedores fazem a mesma coisa que os programadores de software livre. Eles fazem todo um trabalho e disponibilizam algo gratuitamente para outros desenvolvedores na internet. Existe uma comunidade, e ela é muito ativa, de hardware livre, não é tão grande, não possui a mesma dimensão que a comunidade de software livre, mas essa comunidade está ativa, e ela começou lá atrás desenvolvendo placas, sistemas embarcados, como, por exemplo, o Arduino, que foi de onde derivou um módulo que se chamou de Zigbee, ou XBee. O Zigbee, na realidade, é o protocolo de comunicação da plaquinha. Então, do Arduino, derivou-se um pequeno módulo que você plugava na plaquinha com um microcontrolador,
esse módulo ele se conecta numa rede através desse protocolo Zigbee e ele faz a transmissão dessas informações para um servidor que aí é algo que é programável a critério de quem está desenvolvendo o sistema. Então, o que é possível fazer? Keilson e Ari. Hoje, uma empilhadeira que está trabalhando lá e que o menor aprendiz e o estagiário precisam todo dia lá fazer a coleta e fazer o input do orímetro no sistema, hoje isso pode ser lançado no sistema automaticamente através desse tipo de tecnologia. É claro que existem tecnologias muito mais recentes, muito mais eficazes do que o hardware livre. Eu citei a questão do hardware livre porque foi onde tudo começou, foi onde a internet das coisas, foi onde a conectividade começou a ganhar corpo, mas eu sei que existem hoje tecnologias muito melhores, outros protocolos, outras placas que tem alguma coisa já que eu testei, que é plug and play praticamente, você pluga e aquilo já se conecta a partir de uma simples configuração que você faz de software, muitas vezes pela web mesmo, pela própria internet, através de endereço de IP. Então, eu acredito que eu tenha conseguido responder a pergunta do Keilson e estender um pouquinho o comentário do Ari. E eu gostaria de continuar aqui a nossa discussão, e aí eu pretendo mudar um pouquinho pela primeira vez, porque eu só fui aproveitando os rumos que a conversa foi tomando, e dessa vez eu pretendo mudar um pouquinho a direção. Eu chamo o Everson para a conversa, tá? E eu gostaria que ele comentasse a respeito do que os gestores e o pessoal de planejamento e controle de manutenção podem e devem fazer para facilitar a gestão de pequenas, médias e grandes paradas de preventiva. E deixa eu soltar o mundo aqui. Bom, vamos lá. O tema manutenção, né, há anos, ele foi visto como custo, igual você comentou, chegou a comentar alguns minutos atrás, né? Só que de alguns anos para cá, as empresas vêm trabalhando de forma diferenciada, né? Enxergando a manutenção não só como custo, mas sim como uma parte integrante do conjunto para agregar valor aos resultados da empresa. Isso é muito importante. Nesse contexto, os gestores, os planejadores, né, têm buscado se aprofundar no tema, tá? Cada vez mais, de forma a se atualizar em conceitos e procedimentos para adotar e aplicar dentro do chão de fábrica, né? O que precisa ser fomentado cada vez mais nesse ambiente é o termo engenharia de manutenção, tá? Por que eu trago isso? Em qual contexto? Da antecipação às ocorrências, da modernização, da digitalização e da inteligência artificial, tá? Esses drives, eles auxiliarão os gestores e os planejadores a obter, aqui a colega Patrícia citou 2 pilares, né? Eu trago mais 2, que seria a confiabilidade, a economia, previsibilidade e eficiência dos ativos, né? Então, seria isso. Esses drives vão auxiliar os gestores a trazer esses pilares para o negócio, né? Caso a empresa não possua equipe própria específica para o tema ou terceiriza as atividades, né, de OEM no seu sistema elétrico de potência, ela precisa buscar, os gestores precisam buscar parceiros não triviais, mas que auxiliam na construção conjunta, né, de uma estratégia bem estruturada e moderna de manutenção. A palavra moderna aqui novamente, Fausto, né? E nesse contexto, eu queria colocar que é o seguinte: a CPFL Soluções, através do seu portfólio de serviços especializados e dos seus modelos de contratos emergenciais, pontuais ou plurianuais para a OEM, de subestação de alta, de média, de linhas de transmissão, fornece, né, assessoria técnica na gestão dos ativos, planejamento customizado para cada tipo de planta e segmento industrial, comercial e de geração, né,
programação, auxilia na programação das grandes paradas de manutenção preventiva e também corretiva, né? E com a execução com mão de obra própria, especializada nas atividades, tanto em linha morta quanto em linha viva, né? E sempre pautada no nosso principal valor, que é a segurança, né? A segurança dos nossos colaboradores, dos nossos clientes e da sociedade. Ok? Ok, Eberson. Eu tenho algumas curiosidades com relação ao ambiente indoor. Tá? Como eu citei, eu nasci dentro da indústria, no ambiente indoor, e o ambiente outdoor, ele é uma incógnita para mim. Eu pretendo fazer uma pergunta para você, talvez seja uma pergunta muito básica e que pareça uma pergunta de leigo, mas assim, eu sei muito bem admitir o que é da minha alçada e o que não é, tá? A gente começou esse debate falando lá dos problemas de manutenção que a gente tinha no passado com relação à transmissão e distribuição de energia, e isso mudou, né? Acredito que a CPFL Soluções ela entra como um parceiro estratégico para a indústria nesse sentido de contribuir para que as paradas de manutenção tenham pessoal qualificado para realizar elas sem riscos, principalmente mitigando riscos tanto de segurança quanto operacional. Mas assim, a minha curiosidade no passado, quando a gente tinha lá em uma rede de transmissão uma falha, efetivamente, se fala muito em falha e manutenção, porque manutenção é a mitigação de falhas, né? A eliminação é praticamente impossível, mas você consegue mitigar e reduzir ela a níveis aceitáveis. E lá no passado, quando você tinha uma falha em uma rede de transmissão e não tinha sensores para monitorar essa rede de transmissão, como que se fazia o diagnóstico dessa falha? Essa curiosidade eu não posso deixar passar e eu não vou ser orgulhoso o suficiente para emitir ela. Eu quero aproveitar o ensejo para saber. Os técnicos em manutenção, eles tinham que percorrer toda a rede procurando pela falha? A depender de quantos anos atrás, sim, né? Mas depois do relé de distância, depois o relé de distância facilitou muito, né? Antigamente, por exemplo, quando a gente fala de ambiente externo, né, não indoor, as redes são gigantescas, né? Então, era bem complicado. Mas depois já começou a surgir, né, sistemas que você conseguia fracionar ali, né? Então, isso trouxe bastante agilidade. Mas trazendo isso para o ambiente indoor, né, que seria a pauta, o indoor nosso, a gente tem hoje indústrias que têm quilômetros e quilômetros de rede de distribuição dentro da própria indústria, né? Quando a gente, por exemplo, fala de média tensão, você tem uma criticidade uma série de fatores que podem ocorrer. Quando você fala em 130, à medida que você vai subir no nível de tensão, você vai reduzindo o número, né, de falhas, vamos dizer assim. Então, quanto mais baixa a tensão, mais falha tem. Quanto mais alto o nível de tensão, menor é o nível de falha e melhor a qualidade de energia, né? Mas até dentro da própria indústria, isso aí era um problema, né? Era um problema porque a inspeção era visual, né? Hoje você tem inspeção por drone, o drone já faz a transmissão de dados direto para a plataforma, né? Então, isso é muito, muito importante. Antigamente, não. Antigamente era lanterna. Se acontecesse à noite, por exemplo, o cara tinha que correr o trecho, lanterna, né? Aí saber se era um animal na rede, fechou curto, né? Tinha que correr mesmo. Hoje você já consegue mapear e fracionar isso. Mas um ponto importante, que a gente está falando de modernização, digitalização, mas tem um ponto de atenção muito importante. Quando se fala do chão de fábrica, a gente tem N setores, né? E geralmente, quando a gente viu esse movimento no começo de 2000, que estava sendo feito essas automações,
começou a gerar aí nos gestores um palanque de plataformas. E aí, o que acontece? O contexto, você começa a trabalhar pelas plataformas, e as plataformas que tem que trabalhar para a gente. Então, o cuidado que eu deixo aqui é pensar em modernização cada vez mais cruzando plataformas. Vamos imaginar que fosse única, né? Porque senão você cria aquele ambiente de N plataformas e aí sim, você vai ter que trabalhar para a plataforma e não a plataforma trabalhar para você. Realmente, esse é um outro problema. As plataformas, elas precisam de capital intelectual, né? As empresas, elas falam muito em capital financeiro, em capital humano, e com toda essa digitalização, acredito que venha a surgir aí uma demanda muito grande por capital intelectual. E nesse sentido, as empresas, e a manutenção em si, ela vai ter que trabalhar muito a questão do desenvolvimento. Do desenvolvimento de pessoas, treinamentos, cursos. O que você acha, Eberson? É bem por aí mesmo, né? O capital intelectual, né? Vai ter cada vez mais, e as empresas também de tecnologia pensarem numa forma de trazer isso, né? Cada vez mais presente para o ambiente industrial. Eu falo porque a gente visita muito indústria, você vê lá, na mesa da gerência ali de gestão e manutenção, você tem a tela do supervisório da linha de produto, você tem a tela do gerenciador de energia, você tem a tela do sistema de baixa tensão. Daqui a pouco você cria ali, cara, uma série de sistemas, mas nenhum conversa. E aí esse é um problema, né? Então é um desafio, né? É um desafio que a gente tem que buscar cada vez mais superar, né? Desculpa a cachorrinha aqui, começou a latir muito. Acontece. Eberson, eu como profissional da área, eu já enfrentei algumas situações e já presenciei situações de parada de manutenção um pouco complicadas. Uma delas, por exemplo, foi uma parada de manutenção mal planejada, em que um prestador de serviços acabou deixando de atender a empresa dentro do prazo para atender um outro cliente maior e de um porte mais avantajado. E eu, como profissional de PCM, eu enxerguei ali naquela ocasião que eu presenciei uma necessidade muito grande de estabelecer, enquanto gestor de manutenção e de planejamento e controle, relações com parceiros estratégicos, né? Relações com parceiros que venham realmente para mitigar riscos operacionais e de segurança e que forneçam garantias. E nesse contexto, eu acredito que a CPFL Soluções, ela traz algumas soluções para que os gestores de manutenção, para que os planejadores e programadores se sintam confiáveis. Mas eu gostaria de entender um pouquinho melhor até onde vão essas soluções. Porque a CPFL Soluções, ela é uma subsidiária da CPFL Energia. A CPFL Soluções, ela atua com média tensão, ela chega até a cabine primária, até a cabine secundária, ela vai adiante, ela chega a atuar também com o ativo em si. Eu gostaria de conhecer um pouco melhor, acredito que o público também tem o desejo de conhecer, até porque eu acredito que essa necessidade que eu enxerguei de encontrar parceiros estratégicos diante de uma parada de manutenção de médio e grande porte, acredito que essa necessidade ela não é só minha, ela é de todos que trabalham com planejamento e manutenção, e acredito que essa informação pode agregar muito valor. Bom, vamos lá. Bom, nesse contexto, né, além da manutenção, falar um pouco da nossa atuação, né? A gente projeta e constrói também subestações, linhas de transmissão, né? Cabines primárias, redes aéreas e subterrâneas de média tensão, né? E também no aspecto da manutenção, a gente atua na subestação, nas linhas de transmissão, até 230 kV, tá? E também em cabines de distribuição.
tá? Cabines de distribuição. Aqui a gente não faz manutenção elétrica industrial dentro do pátio, dentro do site, né? A gente vai para baixa tensão, sim, né? Nos transformadores secundários, nos ramais principais, nos QGBTs, tá? Então, a gente pega desde a entrada até ali a alimentação do QGBT, inclusive o QGBT, tá? E hoje nós atuamos com um time de 2.400 funcionários próprios, né? Seletistas da CPFL Soluções, né? E na área de concessão Sudeste, Nordeste e Sul, né? E para todos esses serviços, ok? Ok, eu entendi, eu compreendi, Everson. Eu, como planejador, eu não deveria fazer uma confissão, mas eu já deixei de fazer, por exemplo, uma parada de manutenção de uma cabine primária, e, na verdade, era de um conjunto cabine primária e subestação, e justamente porque não tinha um parceiro estratégico que me desse a segurança necessária para fazer isso. Eu acabei parando toda a planta de utilidades, eu parei vapor, parei ar comprimido, parei todo o restante de utilidades que tinha lá, mas eu acabei não parando o principal, que era o sistema elétrico. E eu sei que essa é uma dificuldade que outras pessoas da área também enfrentam, e eu sei da importância de se parar um sistema elétrico efetivamente. Ele geralmente é o último que se para, justamente porque se necessita de recursos, de backup, de geradores de energia, e é justamente aí que entra uma parceria com a CPFL Soluções, por exemplo. Acredito que eu preciso puxar aqui o João Tosma, mas antes de conversar um pouquinho com o João Tosma, eu gostaria de informar para o pessoal que eles podem fazer algumas perguntas aí no chat. Já gostaria de perguntar para vocês três se vocês estão conseguindo ler o chat normalmente. Sim, estamos lendo o chat. Tá. Eberson, Patrícia, já separem algumas perguntas ou alguns comentários aí para discorrer sobre eles. Se vocês quiserem escolher algumas perguntas que foram feitas aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa na sequência. Enquanto eu falo, eu converso com o João Tosma, vocês já podem me ajudar a garimpar algumas questões aí, para a gente seguir promovendo aí a participação do pessoal que está presente aí, acompanhando a gente há praticamente 1h10, tá? João, eu gostaria de fazer uma última pergunta para ti. Eu gostaria de saber quais outras medidas podem ser aplicadas no contexto de uma parada de manutenção preventiva para garantir a segurança de todos os envolvidos. Então, falando sobre local tagout, ou bloqueio e etiquetagem, que é uma norma ainda pouco conhecida no Brasil, por incrível que pareça, é muito simples ser aplicada, mas no Brasil ainda não é muito conhecida, pelo menos das empresas médias e pequenas. As multinacionais normalmente aplicam isso. Mas, basicamente, bloqueio e etiquetagem, ou lockout tagout, é uma norma que foi criada nos Estados Unidos, no final da década de 80, início da década de 90, com uma norma OSHA 1910147, e foi introduzida no Brasil pela NR10 e na revisão de 2004, e depois foi comentada na NR12 também e NR33. Então, nós não temos, o Brasil não tem uma norma específica de bloqueio e etiquetagem, mas ele é chamado, citado, bloqueio e etiquetagem, lockout tagout, em algumas normas. Então, ela serve basicamente para evitar acidentes de religamento
né, involuntário de uma máquina e equipamento, quando alguém está fazendo manutenção. Eu tenho diversos assim, de exemplos, não vou estender muito, mas é muito simples, quer dizer, alguém vai fazer uma manutenção no equipamento, considerado muitas vezes perigoso, uma prensa hidráulica, uma máquina injetora de plástico, etc. Vai fazer manutenção, normalmente se deve, né, desligar as fontes de energia, verificar se elas estão desligadas, bloquear, travar os disjuntores ou as fontes de energia e lá fazer manutenção tranquilamente, sem que ninguém religue o equipamento enquanto estiver lá fazendo a manutenção. Isso é o básico. Então, nós temos, assim, duas situações. Primeira situação é a parte voltando à parte de planejamento, né? Inclusive a norma americana, que normalmente o Brasil, como não tem uma norma específica, a gente usa muito critério americano da OSHA. E basicamente a OSHA cita o processo como se fosse um PDCA, né? Em que o primeiro elemento do processo de implantação para bloqueio de etiquetagem seria um procedimento. Quer dizer, as empresas deveriam ou devem fazer um procedimento para bloqueio de etiquetagem, seja ele qual for, e com critérios que as empresas, cada uma conhece a sua empresa, então vai poder conhecer e fazer da melhor forma possível. Tem empresas que são menores fisicamente, tem empresas que são grandes, tem empresas que são muitos funcionários, tem empresas que são poucos funcionários, tem empresas que a manutenção é central, fica longe dos equipamentos, tem empresas onde a distribuição de manutenção é feita na própria planta. Então, características muito diferentes, né? Mas o procedimento bem feito, com as instruções de trabalho bem elaboradas, é o primeiro passo. Depois, o segundo passo é um treinamento. Não um treinamento, são vários treinamentos, e esses treinamentos realmente precisam acontecer e precisa todo mundo entender o que precisa ser feito, porque senão não adianta nada. E por fim, uma auditoria frequente desse sistema, fazendo essa auditoria de forma frequente, né, a gente consegue, os profissionais conseguem identificar os problemas que acontecem, porque são inúmeros problemas. A gente está falando de bloqueio de etiquetagem, mas em algumas empresas, não estou falando de empresa pequena, empresa grande. A gente abre um painel elétrico de média tensão, tem lá barramento de cobre nu exposto, quer dizer, isso acontece, é o dia a dia das empresas. E aí tem empresas querendo fazer bloqueio de etiquetagem e não estão longe de uma norma NR10, entendeu? Ou vai fazer um bloqueio num disjuntor que não funciona, ou numa porta que a manopla está quebrada, ou um disjuntor motor que não tem um knob específico para fazer o bloqueio, ou, enfim, uma seccionadora antiga que não tem possibilidade de fazer o bloqueio. Então, são muitas coisas para ajustar, né? Além da parte documental, procedimental, treinamento, auditoria, depois existe a parte dos dispositivos. Então, a Tagout é especialista em fazer implantação de uma forma geral, né? Inclusive auxiliando no procedimento, dando treinamento, programando auditorias e fornecendo os dispositivos. Por que isso? Porque a gente vê assim, a necessidade de muitas empresas compram, sei lá, os cadeados, etiquetas, dispositivos de bloqueio para válvulas, para disjuntores, etc. E simplesmente não usam, ou porque não sabem, ou porque não acham muito importante, ou porque falta um treinamento da maneira como deve usar regularmente. E muitas vezes esses dispositivos, esses equipamentos ficam lá, na sala de alguém, pegando poeira e não são usados. Então, nosso trabalho, o trabalho da Tagout é fazer com que realmente os procedimentos sejam bem feitos e sejam executados de uma maneira que realmente evitem os problemas. São procedimentos simples, não são complexos, são muito simples, mas depende muito das pessoas.
A parte de tecnologia que vocês estavam comentando, tanto a Patrícia quanto o Eberson, para a parte de bloqueio e etiquetagem, essa parte de tecnologia ainda está bem aquém do que poderia ser, né? A gente vê, por incrível que pareça ainda, né? A gente falando de tecnologia, mas a gente vê empresas grandes, de porte grandes, economizando verba para fazer um bloqueio de etiquetagem, por exemplo. Ou não tendo budget da empresa um valor, muitas vezes, irrisório, né? Muitas vezes um sistema complexo aí de implantação do sistema não custa talvez o valor de um disjuntor de média tensão. Quer dizer, então a gente está pondo os colaboradores em risco por um custo muito pequeno, eu acredito, entendeu? É claro que dá para complicar mais, dá para ser bem mais assertivo. Por exemplo, existem bloqueios em grupo. Esses bloqueios em grupo, eles são feitos normalmente em manutenções preventivas, onde se usam caixas de bloqueio, né? E para ter certeza que quando o último colaborador termina o serviço, aí sim pode-se fazer o religamento dos equipamentos, energia, a água, a pressão de ar, etc. Entendeu? Mas é isso. Eu acho que ainda o Brasil falta muito ainda. Enquanto vocês terem uma ideia, enquanto lá fora, eu estou falando lá fora, mas Europa e Estados Unidos, esses dispositivos vendem em loja de material elétrico, até algumas vezes em alguns supermercados, etc., porque todo mundo usa. Aqui no Brasil, praticamente não existe. É muito difícil. É um nicho de mercado. Por quê? Não sei, vamos ver. Mas eu acredito que tem muito potencial pela frente ainda. Ok, Fausto? João, a gente vai partir para um momento um pouco mais dinâmico dessa conversa, desse bate-papo. Enquanto a Patrícia e o Eberson fazem alguns comentários sobre o que eles leram ali no QA, no chat, se eles não encontraram nada, eu tenho aqui algumas perguntas e alguns comentários que eu classifiquei para eles, mas acredito que eles já tenham visto alguma coisa. Enquanto eles comentam, João, já dá uma olhadinha aí. Eu acredito que você respondeu a algumas perguntas que eu vi ali. Talvez tenha alguma que você possa responder. Eu vi alguma coisa sobre as normas, alguém perguntando sobre todas as normas. Talvez você possa, no complemento, dar uma pincelada sobre todas elas, porque de norma você conhece. E aí eu gostaria de abrir para o Eberson, para ver se ele selecionou alguma pergunta e ver o que ele tem a comentar ou responder para o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão. Ok. Deixa eu dar uma olhada. Bom, vamos lá. Eu selecionei sim, tá? A pergunta da Tássia, né? Na verdade, um comentário aqui da Tássia Camilo, né? Ela coloca: na minha experiência de manutenção, percebo que muitos profissionais se apoiam na ideia de que normas deixam em aberto o entendimento. Então, acredito que podem fazer mais ou menos e alegar que foi compreensão da norma. Achei bem interessante, curioso, né? Porque eletricidade não tem cheiro, não tem cor, né? Aí eu veria isso como uma questão mais de gestão, porque eletricidade não é brincadeira. Ou é ou não é, não existe mais ou menos, né? Então, esse é o comentário que eu queria fazer. Eu achei bem interessante, porque é exatamente isso que acontece, né? E o outro ponto é uma pergunta que fala sobre o 5G, né? O que o 5G vai trazer aí em relação a essas questões da conectividade e tal, né? O 5G, na verdade, é o 5G DSS, né? Que do inglês, da sigla inglesa, é o compartilhamento dinâmico de espectro, né? É a evolução da rede, evolução, mas não só. Evolução, por exemplo, da 3G, da 4G, agora vem a 5G. Elas trabalhavam o quê? Elas trabalhavam velocidade dos pacotes, né? Dos pacotes
em menor tempo, né? E agora, o 5G vai trazer outras melhorias, ele vai revolucionar, porque ele vai trabalhar também com objetos em tempo real conectados, tá? Então, isso não só para a indústria, mas para redes, smart grids, né? Cidades inteligentes. Então, isso vai trazer muita, mas muita evolução mesmo, tá? E, consequentemente, para a indústria também, ok? Fauzi, tem algumas questões aqui. Por exemplo, quais as normas que um profissional do setor precisa estar a par? A questão é bloqueio e etiquetagem. Eu acredito assim, normas brasileiras, principalmente a NR10. Então, se vocês puderem entrar no site da Tagaut, inclusive tem a NR10, tem sublinhado ou marcado quais são os itens da norma que são pertinentes à parte de bloqueio e etiquetagem. Tá? A NR12 também está lá no nosso site. E se quiser baixar também, fazer o download da norma OSHA, traduzida já. A gente tem no nosso site, ela tem integral. E depois tem a traduzida, é a norma 1910-147 da OSHA americana. Ok? E tem outra da Thaís aqui, que ela pergunta se engloba informações sobre obrigações do bloqueio de etiquetagem. Na realidade, a NR10 ou as normas brasileiras falam muito pouco sobre bloqueio de etiquetagem. Praticamente falam que, olha, precisa pôr alguma coisa, um sistema que bloqueie e o colaborador fique com uma chave ou que só ele possa abrir e tem que colocar uma etiqueta dizendo que ele está lá fazendo basicamente só isso, entendeu? Então, é muito pouco pelo que pode ser feito, entendeu? Então, lá também no nosso site tem alguns procedimentos padrões, etc., e que de comentários sobre a NR12 é importante conhecer. Eu acredito que tem algumas normas aqui no Brasil que foram revistas aí nesse ano, 2020, 2019 para 2020 foram revistas. Dentre elas, a NR10 e a NR12, porque, enfim, existe uma discussão muito grande de como atender na totalidade essas normas, né? A gente sabe que mesmo depois de 15 anos a NR10, aí, a norma NR10, que é uma norma de eletricidade, não é cumprida pela maioria das empresas, como deveria ser, né? Por vários fatores, não vou entrar aqui em discussões, mas a NR12, que é a norma mais nova, também é muito complicada, muito complexa, no sentido de ter orçamento para fazer tudo, entendeu? A norma é bem complexa nesse sentido. Eu acredito que de um tempo para o futuro, os projetistas de máquinas e equipamentos, seguindo as orientações da norma, eles vão poder sanar uma série de problemas que existem hoje. A questão da normatização, João, ela daqui por diante ela deve começar, e isso já está acontecendo, né? A seguir o caminho do software também, né? Sim, a gente... Você tem software tomando algumas decisões, sugestionando decisões, a normatização ela deve abranger isso também, ela deve ser ampliada para enxergar esse tipo de situação, até porque isso gera um pouco de risco. Eu gostaria de transmitir a palavra para a Patrícia. Eu acredito que tem algumas perguntas para ela. Patrícia, tu selecionou alguma coisa? O que você gostaria de tem uma aqui bem direcionada. Tem uma aqui até que está bem direcionada para a Schneider, que é a do Luciano Rodrigues, né? Ele pergunta se essas tecnologias que eu comentei aplicações podem ser conectadas a sistemas de MES ou RP pré-existentes. E antes da explicação, a resposta é sim, né? Os nossos produtos, a gente costuma dividir a conectividade em 3 camadas. Então, assim, nossos produtos eles são conectáveis e eles podem, esses sensores, eles podem ser conectados em qualquer sistema
de monitoramento. E essa segunda camada é exatamente isso que você está comentando, né? Então, software supervisórios, MES, RP, ou seja, sistemas que fazem a supervisão local. Né? Então, quando você utiliza esses produtos conectáveis num sistema local, é super interessante que você já começa a se beneficiar de informação em tempo real, você já começa a ter informações mais constantes sobre o produto. Agora, tem a terceira camada, que foi aquilo que eu falei mais durante a apresentação, que é a questão do advisor. Ou seja, quando além de você só ter essas informações em tempo real, é você conectando ao seu MES, seu sistema supervisório, você também conecta um advisor, você se beneficia do tal do machine learning, né? Que é usar realmente um sistema que usa toda a inteligência de outros aparelhos conectados ou de especificações do produto para dar informações ainda mais precisas sobre o seu produto. Então, tem esses três níveis, né, de conectividade, e você, dependendo da situação da sua indústria e tudo mais, você faz o seu planejamento aonde você vai chegar. Então, hoje, primeiro, tendo os produtos conectáveis, conectando ao seu supervisório, e aí sim eu acho que vale a pena pensar em conectar um advisor. É isso aí. Eu acho que essa aí, acho que a gente cobriu a maioria das perguntas, né? Ô, Fausto, eu posso responder 2 perguntas ainda aqui? Pode, João. A gente já está chegando a 1h30 de transmissão e está chegando dentro do planejado. Eu só peço que você seja breve. Tá. Assim, tem uma do Adriano Campi que pergunta se posso definir na minha empresa, através de procedimentos internos, somente a utilização da etiqueta, da etiquetagem, ou a obrigatoriedade de também ter um sistema de bloqueio físico. O que a norma brasileira fala, né? Ou exige? Que seja físico, o bloqueio seja físico e tenha etiqueta também. Porém, há uma ressalva, que se o equipamento não tiver a possibilidade de fazer um bloqueio físico, temporariamente é possível fazer só com a etiqueta. Mas eu recomendo fazer os 2 já direto, porque a gente sabe que vou trocar uma manopla porque ela não está quebrada, ou porque ela não dá adequação, ou porque ela não consegue. Eu recomendo já fazer diretamente. Então, respondendo essa pergunta. E a outra ele pergunta se gostaria de implantar o programa, mas não sabe por onde começar. Eu acredito que essa é a questão mais que a gente mais ouve. As pessoas ligam muitas vezes para a empresa, o que eu faço? Né? Parece ser simples, pegar um cadeado, uma etiqueta, um bloqueio, mas por onde eu começo? Por onde eu saio? Liga lá, a gente tem a solução para vocês. Não é difícil, não é difícil. Também não é fácil, porque trabalhar com pessoas, e nesse caso a gente vai trabalhar muito com pessoas, né? A automatização está chegando nessa área, com software, RFID, realidade aumentada, etc. Mas a gente está falando do básico. Do básico é seguir procedimento. As pessoas seguirem os procedimentos, E isso é muito difícil fazer aqui no Brasil. Aliás, eu acho que em qualquer lugar do mundo. Eu preciso fazer um breve comentário, tá? Acredito que a gente tenha conseguido reunir profissionais de envergadura para tratar de um tema extremamente importante. Agradeço a esses 3 profissionais por terem aceito o desafio, assim como eu aceitei o desafio proposto pela CPFL Soluções. Gostaria de agradecer a Adriane, a Luísa e a Mariana, que trabalharam nos bastidores do planejamento deste evento. Elas me deram uma certa liberdade para compor e para até mesmo utilizar um pouco de criatividade no planejamento da noite de hoje. Elas foram essenciais para que tudo ocorresse conforme planejado, a não ser o horário que eu acabei de passar um pouquinho do que a gente havia planejado, mas acredito que a importância, a qualidade das informações que foram compartilhadas no dia de hoje, elas são importantes, elas ficarão gravadas, elas serão compartilhadas
E esse é o propósito para o qual nasceu a revista Manutenção, é o propósito para o qual a CPFL Soluções me desafiou. O desafio foi aceito, com um pouco de receio, ele está cumprido. Eu agradeço a vocês três por terem me ajudado a conduzir com todo o conhecimento e com toda a bagagem que vocês possuem acumulados. E eu acredito que fiquem aberto aí a possibilidade para que a gente realize novos eventos como este, para que a gente selecione outros temas abrangentes, para que a gente consiga cumprir essa missão de levar um pouco de conhecimento para o público da revista Manutenção, para o pessoal de manutenção, para o pessoal do setor elétrico, para o pessoal de automação industrial, assim como para o pessoal de segurança do trabalho. Eu considero essa transmissão encerrada. Agradeço a todo o público que esteve presente. Nós estamos já partindo para o encerramento com praticamente 50 pessoas online. Quem começou com a gente praticamente terminou com a gente. Isso significa, isso é uma evidência de que o que aconteceu aqui realmente foi interessante, é de qualidade, e no mais eu agradeço a todos e até o próximo evento, e peço que todos acompanhem a revista Manutenção, porque será por lá que nós conduziremos e divulgaremos os próximos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Até a próxima. Boa noite, tchau. Tchau.